o que o envolvimento com a igreja sofredora, com os povos não alcançados, faz em uma pessoa, né? O que mudou em vocês? Eu vou separar os dois pontos. Então, o envolvimento com a igreja sofredora traz para nós a visão de um cristianismo límpido, não negociado, e de uma marca de entrega que, eu vou dizer de mim, como cristão ocidental, eu desconhecia. Então, por exemplo, nós estávamos num país da Ásia, tínhamos uma equipe ali, e nós nos reunimos no hotel, num lugar muito discreto, era um país de restrição, e naquela noite nós iríamos conhecer um homem de 93 anos de idade, 26 desses 93 passados numa prisão por amor a Jesus. Foi nos dito que provavelmente esse irmão não conseguiria falar conosco pelo nível de tortura que ele recebera nessa região da fala. Garganta, língua, esôfago, cada vez que ele era convidado a abandonar a sua fé e ele se posicionava, né? Então eu costumo dizer, Douglas, que quando ele vem com a sua esposa, 93 anos, era um homem fisicamente comprometido, né? Mas eu costumo dizer que quando ele entrou na sala, Cristo entrou com ele. E nós fomos encharcados pela presença do Cristo. Ele não precisava falar nada. Nada. Mas ele se colocou de pé e por quase 2 horas ele compartilhou conosco esse evangelho espetacular, sem citar suas prisões, sem citar suas perseguições, sem citar as suas torturas. Ele colocou Jesus no centro. Sabe, aquele cristocentrismo ali que a gente estava tocando no Cristo que ele estava falando, né? Então foi um momento assim, foi um momento muito marcante. Ele dividiu a minha visão de cristianismo, né? E no ano seguinte, quando nós voltamos, Jesus já tinha levado o nosso irmão para casa. E aí nós nos encontramos com a viúva. E a viúva dele, então, veio relatando que quando ele fez 20 anos de prisão, dos 26 anos consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta, longe da luz solar. E por causa da forma que esse irmão pronunciava o seu amor por Jesus, ele levou um tipo de correção, sendo colocado de joelhos nessa cova e sendo mantido naquela mesma posição por 6 meses. Então, as fezes eram retiradas quando se tornava insuportável e, de forma recorrente, ele recebia água, alimento e a oportunidade de ser livre desde que ele retrocedesse no que ele proclamava, né? Então, foi mantido 6 meses ali. E quando ele foi retirado da cova, ele havia desaprendido a andar. Os membros inferiores tinham sofrido, né, com aquela posição contínua. E o filho, que ele não via há 20 anos, recebeu autorização para ver o pai, como uma forma também de fazer com que a igreja que perseverava desse um passo para trás. Então, o filho veria a condição do pai, voltaria para a igreja e diria, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Né? Só que o menino tinha 6 anos quando o pai fora preso. Agora era um homem de 26. Quando ele chega, a viúva nos conta que a situação financeira deles era tão precária que o menino teve que se vestir com roupas da mãe para ir encontrar o pai. Então, quando ele chega, é essa a cena que ele encontra. O pai está ali em terra, a pigmentação da pele comprometida por ausência da luz solar, né? E aí, no ímpeto, o menino cai do lado dele e fala, pai, nega. Depois o senhor conserta com Jesus. Num primeiro momento, o pai não vai reconhecer que se trata do filho, são 20 anos de distância. Quando ele entende ser o filho, ela nos narra que ele ergue a cabeça e responde ao conselho do filho assim, ó, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem não estava gritando o refrão de um hino conhecido, mas ele estava expressando a paixão, a obediência, a submissão ao Cristo, né? Essa declaração lhe custou mais 6 anos de prisão. Então, lidando com os irmãos da igreja sofredora, eu conheci, Douglas, um tipo de cristianismo que lá em casa a gente brinca, que traz oxigênio puro para nós.
E isso marcou muito a nossa forma de andar. Então, de forma recorrente, meu amor e eu temos sempre aquele cuidado de estarmos envolvidos com esse tipo de cristianismo para modelar o nosso, né? Porque são pessoas completamente anônimas, ninguém os está aplaudindo, eles não estão debaixo de holofotes, mas eles estão construindo uma história que eu não consigo construir com o cristianismo que eu tenho hoje, entende? Então, a igreja sofredora, ela trouxe um prumo para o nosso modus viventes, como cristãos. E isso nos provocou para entender que talvez nós não tenhamos a honra de sermos mártires por amor ao nosso Cristo, mas que nós precisamos ser maturados no processo de desenvolver uma mentalidade de martírio, acatando as pequenas mortes que ele nos convida todos os dias. Exatamente. Então, a igreja sofredora teve esse ponto em nós. Já os povos não alcançados, que hoje totalizam cerca de 3 bilhões de pessoas na Terra que não tiveram acesso ao cristianismo, ao evangelho, e hoje nós temos uma estatística que a cada 24 horas, 120 mil pessoas morrem sem ouvir a palavra de Deus. Então, olhar para essa realidade nos remeteu muito ao que um poeta disse e cantou. E ele disse: eu vi o coração de Deus, e o coração de Deus é uma chaga aberta. Então, nós temos um Deus por quem nós somos apaixonados e que o coração dele está latejando. E lateja para que o filho dele seja distribuído a todo homem na terra. Você vai lembrar quando a multidão que tinha visto a multiplicação aproxima de Jesus e pergunta para Jesus assim: qual é a obra de Deus? Fala para nós qual é a obra de Deus. A palavra ali é ergon, que significa causa, aquilo com que eu estou sendo gasto. Com o que Deus está envolvido? Jesus responde: a obra de Deus é essa, que conheçais o Filho. Né? Então, os povos não alcançados trouxeram para nós um dilatar do senso de responsabilidade. Eu amo esse judeu, eu vou me casar com ele, mas enquanto o casamento não acontece, existe uma ferida aberta no coração de Deus. Como nós podemos responder a isso? Como a gente pode aplacar? E como é que nós vamos atar a nossa história ao fio da história de Deus para cumprir o que cumpre a nós nessa geração? Então, a igreja sofredora mediu o nosso cristianismo, mostrou para nós uma proposta muito maior, né? Nos mostrou que existe um nível de amor por Jesus que não é tão intenso para nós cristãos ocidentais. Eu vou dizer sim e assino o meu tempo de validade na Terra, né? E eu poderia passar aqui horas contando para você histórias que vão macular o nosso coração para esse lugar. E os povos trouxeram para nós esse dilatar do senso de responsabilidade, né? Quando Jesus vai mostrar no Evangelho de João que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos e os pratica, de uma forma muito simplista, a gente entende que amar a Deus tem um cunho de obediência, né? Então, eu só posso realmente declarar eu amo se a minha vida de obediência for real. Então, os povos trouxeram isso para nós, né? A gente fala, tem uma responsabilidade para nós que Lutero não vai responder por, que David Brainerd não vai responder por. Tem uma geração que é nossa e que Deus espera dividir conosco o coração dele. Então, foram 2 momentos muito distintos na nossa história. Entendi. Uau, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque a gente pode ser iludido de achar que igreja é só isso que a gente vive. Né? E até eu te perguntei até offline da Mais, né? Porque eu tenho amizade com eles e eu lembro que eles fizeram uma campanha recente de não são eles, né? Somos nós, no sentido de não tem 2 igrejas. Né? Exatamente. É a igreja sofredora, somos nós também, né? E ter contato com tudo isso, como vai nos transformando, né? Mais e mais.